Olá! Começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E durante essa semana a gente aprendeu um pouco sobre direito previdenciário, mais especificamente sobre seguridade social. Quem ensinou tudo pra gente foi o professor Carlos Mendonça, que hoje está aqui comigo por um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Mariana? Como é que foi essa semana? Puxada? Essa semana foi ótima, né? Sempre um prazer participar do Saber Direito, compartilhar os conhecimentos que a gente conquistou ao longo da carreira e tirar as dúvidas do pessoal, conversar um pouco, né? Para ver o que tem por trás do profissional. Vamos então esclarecer o que significa a Seguridade Social, esse termo. A Seguridade Social é uma conquista mundial, né? Basicamente, ela foi formatada após a Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, até como incentivo, né? Como uma lição para a nação inglesa. Logo no meio da guerra, foi encomendado um grande estudo sobre qual rumo a Inglaterra iria tomar. Esse plano ficou conhecido como Plano Beveridge e, naquela época, se você diz à nação, olha, quando acabar a guerra, nós vamos fazer uma grande rede de proteção social, isso é um incentivo. E, indiretamente, você está dizendo para a sua população que nós vamos ganhar a guerra. E a Inglaterra fez isso no momento que era crítico, né? Ela estava isolada no conflito, os americanos ainda não tinham apoiado, e ela já pensava no fim e na vitória. Então, isso criou um sentimento muito positivo na população e refletiu no mundo inteiro, né? Chegou no nosso país em 88, na Constituição, e isso um pouco atrasado, né? O plano lá foi implantado em 46, após a guerra, e nós chegamos nesse estágio na Constituição de 88, onde a gente inaugurou uma grande rede de proteção social que foi chamado de Seguridade Social. E uma peculiaridade. Muita gente acha que o Instituto Nacional, o INSS, é Instituto Nacional de Seguridade Social. E não é? Não, na verdade é Instituto Nacional do Seguro Social. Tem diferença? Tem. O Seguro Social é um sinônimo de Previdência Social. O INSS é uma autarquia previdenciária. A Seguridade Social é algo mais amplo, que envolve saúde, assistência social e também a Previdência Social. Então seriam direitos básicos? Bom, no campo da saúde, todas as doenças têm que ser protegidas por conta do princípio da universalidade. Na assistência social, toda pessoa que necessitar da assistência pode buscar esse serviço. E no campo previdenciário, os riscos que são cobertos, eles estão previstos na Constituição: doença, morte, invalidez, gravidez, desemprego involuntário, encargos familiares e até a prisão. Bom, mas para quem quer saber mais detalhes, tem todas as aulas no YouTube, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho da sua vida, da sua carreira, professor. A paixão pelo direito surgiu em que momento? A paixão pelo direito é igual a vida amorosa, né? Quando você se desencanta de outra paixão, né? Então, quando eu era muito jovem, eu optei em ser militar, especificamente um piloto militar. Então, com 15 anos, eu fui para a escola militar, passei 6 anos da minha vida lá. E depois, né, que eu aprendi a voar, que eu já estava voando, eu resolvi que eu queria mesmo ficar em terra, né? O interessante é que quando eu estava aqui embaixo, eu olhava o avião e falei, queria voar. Aí quando eu estava voando, eu falei, eu queria estar lá embaixo, estar numa praia. O ser humano nunca está satisfeito, né? Não, nunca está. Mas foi uma opção que eu fiz muito jovem, né? Então, com o tempo, eu acabei mudando. Mas, assim, eu não sabia o que fazer. Eu sabia que queria fazer outra coisa, mas especificamente o que eu não tinha definido. E chegou a época do vestibular, eu ainda não tinha escolhido, aí eu fiz uma breve seleção, escolhi 7 profissões. 7? 7. Aí eu fiz 7 vestibulares, eu sou do Rio, então fiz vestibular para a PUC, para a UERJ, para a UFRJ, para a Universidade Federal Fluminense, para a Rural, e graças a Deus eu passei em todos e chegou e aí, na hora de decidir, na hora né? de escolher. Aí eu fui muito prático, né? Eu já estava ali com meus 20 e poucos anos, falei, bom, eu vou estudar à noite e vou trabalhar de dia, né? Uma faculdade boa para fazer à noite é Direito. Então, foi uma opção muito prática que me permitiria poder trabalhar durante o dia. Então, eu comecei a fazer Direito, não estava nem um pouco empolgado, achava até interessante, né, a profissão, mas ainda não estava, digamos, completamente imbuído desse espírito. E os primeiros semestres são muito teóricos, né? É um pouco cansativo, né? O primeiro semestre eu ainda não entendi o que eu estava fazendo ali. Por várias vezes pensei em mudar para uma área que na época eu achava que tinha mais afinidade, que era a área de exatas, né? Eu sempre pensei em um dia ser engenheiro e tal, mas acabei ficando e, por sorte, eu fui trabalhar no Poder Judiciário, eu fui funcionário do TRF2,
onde eu vi na prática como que o direito se aplicava. Então, ali comecei a gostar e uma coisa muito interessante aconteceu. Talvez isso tenha salvado a minha vida profissional. Eu comecei a me destacar na faculdade, né? Porque eu tinha um conhecimento prático do dia a dia, e eu comecei a me destacar no judiciário, porque eu tinha um conhecimento teórico, né? Então, eu fazia o direito, vivenciava o direito, então, um começou a ajudar o outro, e isso acabou me incentivando, eu acabei gostando, tanto que logo depois, né, que eu me formei, eu estava lá no TRF2, apareceram vários concursos, né, dentro da advocacia, e eu me voltei para a advocacia pública, né? Especificamente, eu queria ser um procurador do INSS. Você não chegou a atuar na advocacia privada, então? Não, da faculdade foi assim, eu me diplomei e já tomei posse como procurador. Foi um projeto assim de longo prazo. Rápido, né? Mas foi rápido, né? Porque assim, você sair da faculdade já com algo tão certo... Para mim é um pouco atípico, porque, como eu disse, foi minha segunda profissão, né? Então eu tinha muita pressa. Então, eu não curtia a faculdade, eu não viajava, eu não ia para as festas. Na verdade, eu queria passar em alguma coisa, queria definir logo minha vida profissional. E é legal a gente falar disso, né, professor? Porque existe mesmo, tem que se abdicar de muita coisa para um objetivo maior, que na época era passar no concurso. Porque eu tinha um compromisso diário, né, de trabalhar no TRF, a faculdade era à noite, então eu não tinha nem muito tempo para estudar. Então, como é que você dividia esse tempo? Você estava de madrugada? A prática do judiciário me ajudou muito, né? E por acaso eu ainda trabalhava numa vara que tinha muitas ações previdenciárias. Então, a matéria, a previdência, eu conheço de fora da faculdade, né? Me familiarizei muito cedo. E como eu tinha a ideia de não perder muito tempo, durante a faculdade, ali pelo 6º, 7º período, eu já foquei no estudo voltado para alguma carreira jurídica. A definição mesmo veio um pouquinho depois, que seria na advocacia pública. Então, foi um preparo de longo prazo. Eu não esperei sair edital, eu não esperei me formar, eu já me preparei durante a faculdade para que eu pudesse passar num concurso, digamos, de primeira. E esse é um erro de muitos alunos, não levar a faculdade tão a sério e depois ver que talvez para aquele concurso seria melhor ter se dedicado. É muito difícil você convencer alguém do que é certo, né? Você só faz o certo quando você se convence que aquilo é o certo. Então, durante a faculdade, você tem muita dificuldade, primeiro em acompanhar as aulas, um monte de matéria, em ver se realmente é aquilo que você quer, e você acaba não aproveitando aquele período, né, da faculdade. Você sempre tem a pretensão, né, de me formar e aí sim começar. É claro que é um erro, né? Você tem que planejar, você tem que usar estratégia, né? E eu sempre usei a estratégia a meu favor. Repare, eu fui trabalhar no judiciário, já que eu estava fazendo direito. Eu trabalhava numa vara que tinha muita ação previdenciária, então, obviamente, que eu deveria escolher algo ligado ao direito previdenciário. Então, toda essa estratégia pavimentou uma facilidade muito grande para mim, né? Se eu contar para você que foi fácil, olha, eu acho que foi, mas tudo planejado. Eu fui para o judiciário, então aprendi muito direito na prática. O direito previdenciário, que era o que eu mais conhecia, foi onde eu busquei fazer um concurso. Então, tudo isso acabou facilitando, porque eu não queria mais dificuldade. Dificuldades eu tive quando estudava na academia militar, na escola militar. Eu falei, não, chega de dificuldade, eu vou facilitar ao máximo a minha vida. Então, esse planejamento, com certeza. Tanto que os amigos da minha turma da faculdade, eles me encontravam e eles perguntavam, e aí, você está fazendo estágio e tal? Eu falei, não, já estou na procuradoria. Como é que você conseguiu? Eu falei, cara, vocês estavam lá tomando cerveja, eu já estava estudando, né? E realmente eu me dediquei assim, não foi completo, mas assim, da metade da faculdade em diante, a minha dedicação foi muito grande. Facilitou demais a minha vida. Tanto que eu me formei em dezembro, tomei posse em agosto. Me fala um pouquinho então, você tomou posse já como procurador, então, logo que saiu da faculdade, é isso? Isso, exatamente. A gente fez a colação de grau e fiz a prova em abril, né? E a posse dia 5 de agosto. E já se vão 20 anos. Que bacana. Hoje, então, a sua função é exatamente o quê, professor? Vamos explicar até para o pessoal entender, né? O que se faz nesse cargo público de procurador. Exato. A Advocacia Geral da União é uma entidade que foi criada na Constituição de 88, né? Então, ela foi sendo formatada pós-Constituição. E havia várias carreiras dentro da advocacia pública, né?
Na época que eu ingressei, eu fiz especificamente o concurso para procurador do INSS. Na época era um cargo muito prestigiado por conta das fraudes, né, que ocorreram na Previdência no começo dos anos 90. Então, um dos motivos da fraude foi exatamente a falta de defesa do INSS. Então, para acabar com esse problema, eles criaram uma procuradoria muito fortalecida, muito bem equipada, com muitos profissionais competentes. Então, na época, era um concurso muito disputado de procurador do INSS. Tanto que as outras carreiras da advocacia pública pediam a equiparação aos procuradores do INSS. Quando essa equiparação ocorreu, e criou-se, então, o órgão chamado Procuradoria Geral Federal, que é um dos braços da Advocacia Geral da União. A minha carreira de procurador federal, ela basicamente faz a defesa da administração indireta, autarquias e fundações públicas. O procurador da União fica com a administração direta e o procurador da Fazenda cuida da parte tributária. Então, um detalhe interessante é que o procurador federal ele pode trabalhar em qualquer área do governo. Eu mesmo já trabalhei com previdência social, já trabalhei com saúde, já trabalhei com educação, já trabalhei com índio, já trabalhei com turismo, ou seja, você nunca fica entediado. Se você cansar de um assunto, você pode ir para um outro completamente diferente. Bacana. Professor, vamos dar uma pausa aqui rapidinho. No segundo bloco a gente fala mais sobre esse dia a dia de procurador e também esclarece algumas dúvidas que chegaram para a gente pelo WhatsApp. Combinado. Saber Direito, então, faz uma pausa rapidinho, depois do intervalo tem mais bate-papo. Não saia daí. Estamos de volta hoje aqui com o professor de Direito Previdenciário, Carlos Mendonça. No primeiro bloco a gente falava, então, professor, um pouco da sua carreira, falamos sobre o direito previdenciário. E qual seria a melhor opção para quem ainda está em dúvida? Bom, o direito previdenciário ele tem um campo de atuação muito grande, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. No serviço público, além da Procuradoria, você tem Defensoria Pública, tá, que atua na defesa dos mais necessitados. Uma das necessidades básicas é o direito previdenciário. Você pode também atuar na parte de procuradorias estaduais. O Ministério Público também tem uma atuação interessante. O Judiciário, o federal principalmente, tem varas especializadas na matéria previdenciária. E isso ocorre porque o INSS ele é um dos maiores clientes da Justiça Federal. Ele talvez se perder, perde apenas para a Caixa Econômica Federal. E, obviamente, quem vai conduzir essas ações são os advogados, né? A iniciativa privada, os advogados privados, e eles vão ter um campo de atuação muito grande na busca do direito dos segurados, questionando judicialmente alguns benefícios quando eles são indeferidos, também pode atuar administrativamente. Existe um tribunal administrativo voltado para a matéria previdenciária, portanto, o advogado também pode levar um pleito de um segurado no âmbito administrativo, é fora do INSS, o Conselho de Recursos da Previdência Social. Eu posso afirmar que a área previdenciária ela é uma área muito interessante, com muitas oportunidades. E ainda sobre o direito previdenciário, a gente recebeu aqui uma pergunta de uma aluna de Minas Gerais. Pode rodar. Professor, quais são as áreas mais pertinentes do direito previdenciário? E, na sua opinião, quais ramos do âmbito jurídico estão com forte crescimento? Já é a dúvida de quem está precisando tomar aquela decisão, né, professor? O que a gente responde para a Graziele? Bom, o direito previdenciário, apesar de tocar diretamente mais de 100 milhões de brasileiros, ele é muito pouco conhecido. Ele poderia até rivalizar com o direito civil, né? Propriedade, herança, matrimônio. Então, muita gente tem dúvida, muita gente sequer sabe dos seus direitos. Então, é uma área muito profícua em termos de possibilidades de atuação. Você pode trabalhar defendendo os interesses dos segurados perante a justiça e, como eu acabei de falar, você também pode fazer essa defesa no âmbito administrativo. E, se quiser, pode até fazer nos dois. Esperar uma solução administrativa e depois recorrer ao Poder Judiciário. Se você está pensando em fazer concurso público, o direito previdenciário é importante para procuradorias, é importante para defensorias, é importante para a magistratura federal, ou seja, você tem um leque, uma pleiade de hipóteses em que o direito previdenciário pode ser aplicado. E em relação à segunda pergunta, quais ramos estão aí em forte crescimento no âmbito jurídico? Tem alguma área que está se destacando aí? Bom, o destaque, por exemplo, em reformas, né?
Toda vez que se fala em reforma previdenciária, muitas dúvidas surgem, muitas demandas também surgem, porque necessariamente não é porque houve uma reforma que a pessoa deve se conformar com as mudanças. Às vezes ela pode discordar e isso acaba elevando o número de ações. Eu lembro que na primeira reforma da Previdência, muita gente recorreu ao Judiciário para, por exemplo, pleitear um tempo de serviço que ela tinha deixado para lá. Né, um tempo de quando era mais jovem, de menor aprendiz, de trabalhador rural. Mas quando houve a alteração na legislação, ele entendeu que se ele conseguisse aquele tempo, ele poderia então se aposentar sem cair nas regras da reforma. Né? Então, toda época de reforma é uma época muito profícua para você se dedicar ao direito previdenciário, principalmente na defesa dos direitos dos segurados. Professor, me chamou a atenção aqui um item do seu currículo, que eu andei dando uma olhada. Você está fazendo mestrado em Direito das Relações Sociais? Isso. Por quê? Me fala dessa conexão entre o direito previdenciário e as relações sociais. Qual seria a importância dessa interdisciplinariedade? Isso. A área social, como eu havia dito no começo, ela cresceu demais depois da Segunda Guerra Mundial. Né? O homem ficou, digamos, mais altruísta, mais preocupado com o próximo, então foi a era assim, da expansão dos direitos sociais. E aí você tem a saúde, tem a educação, tem a previdência, tem a assistência. A previdência, na verdade, ela é um dos direitos sociais. Né? Então, depois de angariar uma forte experiência na prática, eu achei que eu precisava me dedicar um pouco mais à pesquisa. Né? E surgiu a oportunidade, na verdade eu até fui convidado para fazer esse mestrado, me aprofundar nessa área de relações sociais, que é muito voltado para o direito do trabalho e para o direito previdenciário. Você não tem hoje no Brasil muitas opções nessa área de relações sociais. Você tem bons cursos em São Paulo, né? E Brasília também. Então, como eu sou de Brasília e surgiu essa oportunidade, foi assim fantástico, eu pude unir o útil ao agradável. Dá para adiantar o tema da dissertação? Eu já terminei praticamente, né, o mestrado, falta agora a defesa da dissertação, e é basicamente voltado para um fenômeno, né, que acontece no nosso país depois da Constituição de 88, que é uma restrição dos benefícios previdenciários pagos, os contributivos, e uma expansão dos benefícios assistenciais, que, a meu ver, gera uma grande contradição. Aquela pessoa que trabalha e paga para ter um benefício previdenciário, ela tem observado nos últimos tempos que esses benefícios estão sendo restringidos. Né? Discute-se, por exemplo, terminar a aposentadoria por tempo de contribuição, todo mundo iria se aposentar por idade. Isso é uma restrição muito grave na vida de uma pessoa. E, por outro lado, você vê a expansão dos benefícios assistenciais que não exige uma contribuição. É como se o governo prejudicasse aquele que trabalha e contribui e beneficiasse aquela pessoa, digamos, mais desamparada. Então, é essa contradição, é esse paradoxo que eu analiso na minha dissertação. A gente ainda precisa evoluir nessa questão? Bom, na verdade, o grande erro do nosso país foi criar a proteção social no momento, digamos, impróprio. Né? O ideal deveria ter sido feito lá nos anos 50, final dos anos 40, um período que o mundo estava entrando nessa onda. Né? Países que adotaram a proteção social cedo tiveram índices de desenvolvimento muito grande. Né? Nosso país só foi acordar para esse tipo de proteção muito tarde, na Constituição de 88, e numa época em que o país estava em recessão, havia restrição orçamentária, ou seja, a ideia é boa, o momento foi ruim. Então, a gente deveria ter feito isso quando a nossa situação econômica era mais favorável, a população era mais jovem e ele cria essa proteção quando já havia o envelhecimento da população. Então, hoje esses serviços são muito caros e cadê o dinheiro? Está faltando. Professor, vamos falar um pouquinho mais então sobre a sua carreira. Eu vi também que você é professor de cursinhos preparatórios para concursos, OAB e também pós-graduação. Exatamente. Quando é que você começou então a ensinar, né? Passou pelo outro lado, saiu da cadeira e virou professor? Na verdade, foi na própria AGU. Né? Eu fui instrutor dos cursos, né? De capacitação, né? A pessoa faz o concurso, ela tem que fazer um treinamento. Então, eu participei intensamente do treinamento de vários procuradores e o fato de ser um especialista em direito previdenciário me abriu algumas portas. Né? Então, como eu era do Rio de Janeiro, eu fui procurador-chefe do INSS no Rio de Janeiro,
Então, eu já participei de eventos na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, eu já dei aula em pós-graduação, continuo dando, e acabei gostando e consigo conciliar, né, a atividade na Procuradoria, também a atividade como professor. Bom, e sobre a sua carreira, professor, a gente tem mais uma pergunta, dessa vez é do Matheus, do Rio de Janeiro, ó, seu conterrâneo. Vamos conferir. Professor, gostaria de saber quais os principais desafios que encontrou em sua carreira e também o que almeja para o futuro. Bom, o principal desafio foi ser um recém-formado, né, com uma responsabilidade muito grande. Me lembro que com 6 meses de procuradoria, me designaram para defender um processo que na época custava 37 bilhões. Nossa. Né? E aí eu perguntei, não é melhor um procurador mais experiente? Eles falaram, não, tem que ser um procurador novo mesmo, que aí ele vai se dedicar, vai morrer de medo de perder. E aí... Baita desafio, Era hein? um desafio muito grande. Eu tive que vir a Brasília na época. Era uma ação que já tramitava no STJ, uma ação envolvendo a URV, né? A mudança de moeda. Lembro que eu fui conversar com o ministro Félix Fischer, passei 20 minutos explicando, apresentando meus memoriais. Ele ouviu com muita atenção, foi muito simpático. E, ao final, ele disse, olha, eu não entendi muito bem o que você falou, mas você vai explicar de novo aqui para o meu assessor, depois ele me passa, né? E, assim, eu achei que tinha do mal e tal, mas no final deu tudo certo, a gente saiu vitorioso, né? Eu digo que aquela primeira ação pagou meu salário até a aposentadoria, né? Outro desafio foi a quantidade de trabalho, muito grande. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia. E uma outra dificuldade foi o outro lado, né? O outro lado da moeda. Porque se eu vencesse um processo é porque alguém perdeu, né? E se alguém perdeu é porque talvez não consiga se aposentar ou deixou de ganhar um benefício por incapacidade. Então, isso também demorou eu assimilar. Você já se envolveu emocionalmente? Várias vezes, até porque o contato pessoal acontece ou nas audiências, você vê a pessoa sofrendo ali, ou até mesmo ela vai na procuradoria tirar uma dúvida, conversar e tal. Então, você tem um contato com a outra parte. Isso, às vezes, é muito comovente. Uma vez eu estava numa audiência e a moça estava pedindo uma pensão. Eu estava lá insistindo que ela não tinha aprovado a união estável, né? Portanto, ela não tinha direito à pensão. Ela falou, poxa, mas eu tive 4 filhos com ele, né? Como é que não tem união estável? Eu falei, olha, a senhora me provou que teve 4 filhos com ele, mas a senhora não me provou que estava com ele no momento do óbito, né? Ela não estava entendendo isso. Ela achava que só pelo fato de ter muitos filhos, ela teria direito à pensão. O filho mais novo tinha 11 anos. Né? Então, a senhora me provou que há 11 anos atrás esteve com ele, mas não me provou que há 2 anos a senhora continuava com ele. É um requisito que a união estável esteja vigente no momento do óbito. Ela falou, eu tenho como provar isso. Então está resolvido. Se a senhora conseguir provar, a gente vai te dar a pensão. E aí é um alívio também para você? Muito, muito. A gente não quer atrapalhar a vida de ninguém. A gente quer que cada um tenha o seu direito. Então, tem momentos ruins, né, quando a pessoa perde, mas tem momentos de felicidade como esse. Né? A dica que eu dei acabou fazendo com que ela trouxesse a documentação que comprovaria a união e ela ficou toda feliz, recebeu o benefício. Tem o lado bom e o lado ruim. Você tem que ser imparcial para poder sobreviver, né? As emoções que são muito latentes, principalmente quando você lida com as pessoas. Outro ponto que o Matheus tocou foi em relação ao futuro. Ainda falta realizar alguma coisa, professor? Bom, eu posso dizer que eu me sinto muito realizado, né? Eu fiz uma opção precoce, né? Eu quis ser piloto e fui, né? E eu fiz uma outra opção mais maduro. E no decorrer do tempo ainda tive a possibilidade de transmitir esses conhecimentos, né, nas salas de aula. Então, posso dizer que profissionalmente eu sou plenamente satisfeito, né? Eu não gostaria de ter tido outra profissão na área jurídica, essa que eu me identifico e essa que eu trabalho com afinco. Hoje eu recebo às vezes alguns convites para trabalhar em algumas áreas, eu digo, não, essa área eu não tenho afinidade. E eu preciso trabalhar onde eu tenha afinidade. O direito previdenciário foi aquele que eu tive mais afinidade dentro do direito. Importante essa dica para quem ainda está indeciso. É verdade, porque você tem que pensar, você vai passar 30, 35 anos naquela profissão, não pensa só em salário, você tem que pensar que você vai ter que vivenciar aquilo, vai ter que fazer um trabalho bem feito. E o ideal é que você faça algo que você goste, né? E com essa dica a gente encerra então o programa. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelos seus ensinamentos aqui com a gente. Eu que agradeço e desejo sucesso a todos vocês. Quero que todo mundo realize
todos os seus planos e pleno êxito aí nas suas aspirações. Bom, e você pode continuar com a TV Justiça. É só acessar tvjustiça.jus.br ou então se inscrever no nosso canal do YouTube. É TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo na semana que vem. Tchau, tchau.